Depois de 2 dias sem ver nada além do oceano vazio, uma mancha no horizonte quase imperceptível entre o brilho das ondas, deu-me um sinal de esperança. À medida que nos aproximávamos, um bando de pássaros carmim levantou voo em direção à nossa embarcação, a piar e a cantar como se estivessem a dar-nos boas-vindas. Ao consultar os seus mapas, a nossa navegadora garante que esta ilha ainda não foi cartografada. As suas palavras ainda apoiam uma teoria que todos nós partilhamos em segredo. Esta selva verdejante, estes planaltos acidentados. Isto pode ser Arnak. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Board of View. E hoje nós vamos fazer um como jogar detalhado e revisado das ruínas perdidas de Arnak. Então venham comigo acompanhar esse vídeo. Para fazer o setup inicial, primeiro você deve organizar a fileira de cartas aqui acima. Dessa forma, você vai embaralhar a pilha de itens e colocá-la aqui, a pilha de medo e colocar aqui virada para cima, a pilha de artefatos embaralhada e virada aqui para baixo, dispor o cajado lunar na posição da primeira rodada e distribuir uma carta de artefato e 5 cartas de item, ficando dessa forma. Em seguida, distribua os ídolos nos locais de nível 1 e nos locais de nível 2, sendo que os locais de nível 1 receberão um ídolo virado para cima e os locais de nível 2 receberão 2 ídolos, um virado para cima e um virado para baixo, ficando dessa forma. De acordo com o número de jogadores que você estiver na partida, entre 2 e 4, você deve bloquear alguns desses espaços aqui embaixo. Se você estiver jogando com 4 pessoas, nenhum dos locais ficam bloqueados. Se você estiver jogando com 3 pessoas, 3 desses locais ficarão bloqueados. E se você estiver jogando com 2 pessoas, todos os locais com 2 botas ficarão bloqueados. Você tem esses itens de bloqueio que você pode embaralhar virados para baixo e depois, de acordo com o símbolo que sair, você preenche aqui o espaço. Preencha no topo da trilha de investigação com os tesouros correspondentes a cada local, sendo que aqui ficarão os de 11, aqui ficarão os de 6 e aqui ficarão os de valor 2. Distribua as peças de bonificação na trilha de investigação. As peças de bonificação completam estes espaços na trilha, e eles são marcados de acordo com a quantidade de jogadores. Alguns espaços só são liberados para partidas com 4 pessoas, 3 ou mais, ou 2, 3 ou 4, dependendo do número de jogadores. Você coloca 2 peças, 3 peças ou 4 peças. As peças de bonificação na trilha vêm viradas para cima, dessa forma. E nesse local, as peças vêm viradas para baixo. Disponha todas as fichas de recurso nos seus devidos espaços. Nesse jogo, eu utilizei bandejinhas que eu comprei separadamente e não vêm inclusas nesse jogo. Embaralhe e distribua as pilhas de locais nível 1, de monstros e locais nível 2, ficando dessa forma. Embaralhe e crie 3 pilhas distintas com os assistentes disponíveis virados com o lado prateado para cima, ficando dessa forma. Coloquem os itens de investigação aqui na trilha de acordo com a quantidade de jogadores que você tiver. Você recebe uma lupa e um caderno. Nesse caso eu vou fazer um setup para 2 jogadores e eu vou colocar esses itens ali na trilha. Em seguida, no tabuleiro individual de jogador, você recebe 2 investigadores que você colocará aqui nas tendas. Depois, você recebe um baralho inicial de jogo que é igual para todos os jogadores, contendo cartas com bússolas, moedas e 2 medos, que serão embaralhados e colocados aqui no seu devido local. Em seguida, de forma aleatória, você e seu grupo escolhem o primeiro jogador que receberá este relógio. De acordo com a sua ordem de jogo, você receberá o primeiro jogador 2 moedas, o segundo uma moeda e uma bússola, o terceiro 2 moedas e uma bússola e o quarto uma moeda e 2 bússolas. Em Arnak, a sua tarefa é liderar uma expedição para explorar a desconhecida ilha de Arnak e descobrir os segredos de uma civilização desaparecida. Vai equipar sua expedição com itens necessários, vasculhar as selvas por artefatos misteriosos e locais arqueológicos intrigantes. Esforçar-se por vencer os guardiões desses locais e, talvez o mais importante, montar os fragmentos das ruínas de Arnak de modo a formar um objeto
de investigação coerente, que possa levar à descoberta do tempo perdido. Os vários feitos da sua expedição valem pontos que serão somados no fim da partida para determinar o jogador que liderou a expedição mais bem-sucedida. Uma partida de Arnak é jogada em 5 rodadas, que é indicada aqui por esse báculo lunar que vai se movimentando de acordo com o final das rodadas. Durante a rodada de cada jogador, você tira 5 cartas aqui do seu baralho, independente da quantidade que tiver. Você joga o seu turno fazendo uma ação principal e ilimitadas ações gratuitas. Assim que você não tiver mais o que fazer, você pode passar a vez. E assim que todos os jogadores tiverem passado a vez, você passa para a próxima rodada. E então você descarta as 2 cartas laterais ao cajado lunar, uma de item e uma de artefato. Move o cajado lunar para o local da segunda rodada. E distribui a quantidade de artefatos. Lembrando que sempre à esquerda do cajado lunar ficarão artefatos e à direita ficarão itens. Então, por cada rodada que vai passando, você terá mais artefatos disponíveis e menos itens disponíveis. Em Arnak, nós temos 5 recursos que são justificados através de sua temática. As moedas representam o financiamento da sua expedição. Elas são usadas para comprar itens. As bússolas representam o tempo e energia gastos a explorar a ilha. Portanto, elas são usadas para descobrir artefatos e novos locais arqueológicos. As tábuas representam textos antigos que se podem decifrar. Estes textos podem ensiná-lo a usar artefatos à medida que os descobre. As pontas de flecha representam os restos das armas que vai descobrindo. Geralmente, elas são necessárias para vencer os guardiões da ilha. E os rubis são misteriosos talismãs do seu pássaro Ara-Unu. São difíceis de encontrar, mas muitas vezes essenciais para descobrir as suas investigações sobre os mistérios de Arnak. Durante o seu turno, o jogador pode fazer uma ação principal e um número limitado de ações gratuitas que estão marcadas nas cartas através de um raio. As ações principais são escavar um local, descobrir um novo local, vencer um guardião, comprar uma carta, jogar uma carta, investigar e passar a vez. Arnak também é um jogo de deck build, então você começa com essas 6 cartas, mas você pode adquirir novos itens e novos artefatos durante o jogo para aprimorar a sua mecânica. E as cartas elas são lidas da seguinte forma. Elas possuem 2 efeitos distintos. Possuem o efeito da viagem, que são marcados por esses meios de transporte, e existe uma hierarquia de viagem, sendo que avião pode levá-lo para qualquer lugar, barco apenas para locais de barco e bota, carro apenas para locais de carro e bota, e as botas que são a última parte da hierarquia da viagem. O meio de transporte que você deve utilizar para viajar está identificado em cada local. Além disso, as cartas possuem efeitos. Na mão inicial você possui cartas com efeitos gratuitos, ou seja, você pode jogar essas 4 cartas de uma vez se você quiser colher aquele efeito gratuito em uma rodada, sendo que esse efeito gratuito lhe concede uma bússola e esse aqui lhe concede uma moeda. Como eu falei, esse também é um jogo de deck build, e à medida que você vai adquirindo novas cartas, você possui novos efeitos para fazer durante a sua jogada. Este item, por exemplo, da vara de pescar, permite que você compre o item com um desconto de 3 moedas. Inclua a carta superior do baralho nos seus itens. Então você vai pegar todas aquelas cartas e mais a última carta do baralho de itens e escolher uma delas para comprar com um desconto de 3 moedas. E artefatos. Esse artefato, uma vez que você compra, você já pode utilizá-lo na hora sem um custo. Mas, uma vez que ele volta para o seu baralho, você deve pagar uma tabuleta sempre que quiser usá-lo. E esse aqui lhe concede o benefício de vencer um guardião. Essa aqui é a sua área de jogo individual. No seu tabuleiro individual tem um espaço onde você deixará o seu deck, o espaço onde você pode utilizar os ídolos que você consegue durante a sua escavação de novos locais, os locais onde ficarão os ídolos que não serão utilizados, onde ficam os seus investigadores e onde você dispõe os assistentes que você consegue na trilha de investigação. Uma vez que você utilizar uma carta, ela fica virada para cima aqui ao lado do seu tabuleiro, indicando que você já utilizou naquela rodada. Para escavar um local, eu devo pagar o custo da movimentação
Esses aqui são os locais básicos que existem já no início da partida. Então aqui eles são pagos em uma bota ou 2 botas. Então eu gasto uma movimentação. Aqui eu tenho uma carta de medo que me tira um ponto de vitória no final do jogo, mas que me permite movimentar da mesma forma. Então eu uso aquela carta, coloco o meu investigador naquela trilha, naquele espaço, e eu colho o benefício. Nesse caso, 2 tabuletas do recurso geral. Você também pode, na sua vez, descobrir um novo local. Para isso, basta que você pague o custo de movimentação com o transporte. Nesse caso, se eu quiser vir aqui, eu tenho que pagar um carro, então eu gasto aqui. E em adição, se for um local nível 1, eu devo pagar por 3 bússolas, que representam o tempo que eu levei para descobrir aqueles locais. E se for nível 2, 6 bússolas e o custo duplo de movimentação. Uma vez que eu pago aquele custo, eu coloco meu investigador, colho os ídolos que vão para o meu tabuleiro individual de jogador e revelo um local do nível apropriado. Em seguida, eu colho aquele benefício imediatamente. Nesse caso, eu pegaria uma carta de medo para o meu baralho, uma bússola e um rubi. Assim que você recebe aquele ídolo, você colhe o benefício imediatamente. Então, nesse caso aqui seria uma tabuleta e nesse caso uma moeda. E você vira para baixo indicando que você já colheu aquele benefício. Uma vez que você colhe esse benefício, todos os ídolos lhe darão 3 pontos de vitória no final da partida. Mas esses ídolos podem ser usados para desbloquear o seu jogo se necessário. Então, essas casas aqui em cima, se elas ficam vazias durante o final do jogo, você recebe 1, 2, 3 e 4 pontos respectivamente. Mas se você precisar muito de um recurso, você pode preencher aquele espaço com um ídolo e colher um desses benefícios à sua escolha. Então, se eu preencher esse local, eu posso pagar uma moeda e receber um rubi, coletar uma ponta de flecha, 2 tábuas, uma moeda e uma bússola, ou comprar uma carta do meu deck. Lembrando que uma vez que esse espaço é preenchido, você não coleta aquele ponto no final do jogo. Simultaneamente, assim que você descobre um novo local, um monstro aparece. Aquele monstro requer um custo para ser derrotado. No seu turno seguinte, você tem a possibilidade de vencer aquele guardião. Para vencê-lo, basta pagar o custo descrito na carta. Nesse caso, são 2 bússolas e uma ponta de flecha. Assim que você destruir aquele guardião, ele vem para sua área de jogador e fica virado para cima, porque ele também tem um efeito que você pode utilizar depois durante o jogo. Esse aqui, o efeito, é uma movimentação de um barco. Assim que você usa aquele efeito, que só pode ser usado uma vez durante o jogo, você vira a carta. Todos os guardiões no fim do jogo lhe dão 5 pontos de vitória. Se preferir, você também pode aumentar o seu deck comprando novas cartas. Se você quiser comprar itens, você deve pagar o custo apropriado em moedas. Aqui, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 4 moedas. Ou você pode comprar artefatos. Lembrando que uma vez que você compra o artefato, você pode executar o efeito dele assim que você compra. As cartas que você compra vão para o fundo do seu deck no seu tabuleiro de jogador e serão utilizadas no seu próximo turno. Assim que você compra uma carta, as outras movimentam e você compra uma seguinte para preencher. Esse movimento é importante porque a carta que termina ao lado do báculo lunar no final da rodada é descartada, tanto à direita quanto à esquerda, antes da movimentação do báculo. Você também, na sua vez, pode jogar uma carta para pegar o seu efeito. Então, nesse caso, se eu quisesse ativar o efeito desta carta, eu colocaria ela virada para cima aqui na minha área de jogador e colheria o benefício. Nesse caso, eu ia ativar qualquer local nível 1 e receber o benefício daquele local sem precisar colocar um dos meus investigadores. Então, vamos dizer que eu ativaria esse local nível 1, coletaria uma carta de medo, uma bússola e um rubi sem a necessidade de colocar o meu investigador naquele local, ou mesmo que aquele local estivesse ocupado por um investigador de um oponente. Você também pode optar por fazer uma investigação. Lembrando que tematicamente primeiro você deve subir com a bússola e em seguida com o caderno, porque primeiro você investiga alguma coisa para depois fazer a anotação. Então primeiro você vai escolher qual lado você vai, pagar o custo adequado, aqui seria um rubi e aqui uma ponta de flecha e uma bússola, e movimentar o seu item. Assim que você chega naquela casa, você vai colher o benefício aqui na lateral. Então se você movimenta com a bússola, você ganha uma moeda. Se você movimenta com o caderno, você recebe um desses assistentes.
E lembrando que você pode escolher um dos assistentes que estão disponíveis em cima. Então eu não posso pegar essa pilha e escolher um desses 4 assistentes aqui. Eu devo escolher entre um dos 3 que estão aqui em cima. Não confunda também os pontos de vitória com a quantidade de benefícios que você deve recolher. Então aqui em cima não seriam 2 bússolas, seria uma bússola. Mas o fato dessa sua lupa estar nesse local lhe concede 2 pontos de vitória no final da partida. Além disso, o primeiro jogador que chega naquele espaço que tem uma peça de bonificação, retira aquela peça de bonificação e executa a ação naquele momento. Nesse caso, eu compraria uma carta a mais do meu deck. Assim que eu ganho um assistente para minha expedição, ele vem pelo meu tabuleiro de jogador. A maioria desses assistentes possuem ações gratuitas. Então, uma vez que eu executo aquela ação naquela rodada, eu devo virar o meu assistente indicando que ele já foi utilizado. E ele só poderá ser utilizado novamente na próxima rodada. Então, quando um báculo lunar movimentar, eu retorno o meu assistente para a posição inicial. Você também pode aprimorar o seu assistente melhorando a sua ação. Aqui tem indicado que a ação dele no nível prata é colher uma bússola. No nível ouro, que é virado, você coleta 2 bússolas. Para aprimorar o seu assistente, basta que você suba nessa trilha de investigação com o seu caderno. Então vamos dizer que minha lupa já esteja aqui em cima. Então eu tenho a possibilidade de subir com o meu caderno. Então quando eu subo aqui nesse primeiro estágio eu coleto um assistente. Nesse outro estágio eu coleto um segundo assistente. Quando eu subo aqui eu consigo aprimorar um dos meus assistentes. E aqui eu aprimoraria o segundo dos meus assistentes. Uma vez que eu tiver exaurido todas as minhas possibilidades de ações, tanto com os meus investigadores, assistentes, cartas e recursos, eu posso passar a vez e então iniciar a preparação para a próxima rodada. Para preparar-se para a próxima rodada, você recupera todos os investigadores do tabuleiro e coloca no seu tabuleiro individual de jogador. Atualiza o seu assistente, podendo ser utilizado novamente naquela rodada. Descarta a carta de artefato e item ao lado do báculo, movimenta o báculo, aumenta a quantidade de artefatos disponíveis e reduz a quantidade de itens disponíveis. Você vai embaralhar todas essas cartas e colocar no fundo do seu baralho, comprar 5 cartas e iniciar a próxima rodada. Quando todos os jogadores passarem no final da 5ª rodada, o jogo acaba e inicia a pontuação que é exemplificada aqui no manual, onde você pontua na trilha de investigação de acordo com o posicionamento da sua lupa e do seu caderno, que estão descritos com esses pontos roxos. Você conta também os pontos dessa trilha de tesouros, que uma vez que você chega no final dessa trilha aqui de tesouros, você não pode mais subir com sua lupa. Em vez de você subir na trilha, você pode adquirir tesouros pagando esses custos que estão indicados aqui. Uma moeda e 2 tábuas para adquirir esse de 2, um rubi para adquirir esse outro, e uma bússola e uma ponta de flecha. Se você quiser adquirir esse de 6, você deve pagar esses 2 custos combinados. Esse outro, esses 2 cubos. E o de 11, os 3 custos combinados. Você conta também os ídolos em seu tabuleiro de jogador e os espaços vazios. Lembrando que cada ídolo vale 3 pontos. E se você tiver preenchido o espaço, você perde aquela pontuação, mas conta ainda dos espaços vazios. Você conta as cartas dos monstros que você derrotou. Cada monstro vale 5 pontos no final da partida. Todos os valores das cartas de item e artefato, porque todos lhe concedem um ponto de vitória no final da partida. Remove todos os valores de ponto de vitória de acordo com a quantidade de cartas de medo que possuir no seu deck. E em seguida faz o somatório. Quem tiver mais pontos no final do jogo, vence a partida. Esse tabuleiro de Arnak tem 2 faces. Essa é a face do Templo do Pássaro, que é a primeira investigação. E no segundo lado é o Templo da Cobra, onde há uma modificação aqui na trilha de investigação e alguns dos assistentes ficarão disponíveis apenas no meio da trilha de investigação. Esse foi um como jogar detalhado e revisado de As Ruínas Perdidas de Arnak. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando desse jogo. Curtam se vocês curtiram também esse vídeo e compartilhem com seus amigos. E até um próximo vídeo de Board of View.